No passado eu sonhava ser jogador de basquetebol profissional. Se fosse para treinar basquetebol eu não tinha um clube a escolher, só queria treinar basquetebol. Se fosse no Rival de Agosto, no Inter, não importaria qual clube, só queria treinar basquetebol. Não achas que ter uma equipa que está de acordo com a tua filosofia poderia facilitar o trabalho? Facilitaria, só que alguns ainda não estão dispostos a trabalhar sem ganhar nada, porque no momento não se ganha ainda nada. Okay, então momento, tu também mantens contato com os jogadores que estão lá? Tem que manter em contato, bro, por qualquer novidade estes jogadores te passam, porque há um nível ainda em que as informações dos mesmos não estão na mídia. Hoje vamos começar aqui, hoje vamos falar de desporto, vamos falar com um jovem que de certa forma é um jovem que fazedor de conteúdos, não é? Ele de certa forma tem uma página muito interessante nas redes sociais e vocês de certa forma podem acompanhar, assim como nós, ele também cria conteúdos interessantes, mas num ramo diferente, não é? Ele é um jovem que criou uma página, Angolanos na NBA. Angolanos a caminho da NBA. Angolanos a caminho da NBA, pô. Yeah, e tu se calhar eras um angolano também que estavas a tentar estar a caminho da NBA, né? É isso. Então, de certa forma, vou convidar para vocês irem, não é, investigar as informações que constam nessa página, deixem o vosso like, subscrevam, não é, e partilhem bastante para as pessoas que gostam desse tipo de modalidade. E depois também vocês podem voltar ao mesmo canal em que vocês viram esta informação, que é aqui no canal da Who Man Talks. E vocês podem fazer a questão de subscrever também o nosso canal, bem como deixar o like. E podes acompanhar também o nosso podcast lá no Spotify, bem como no Apple Podcast, Google Podcast e Deezer. E assim você poderá acompanhar na sua viatura e tudo mais. Este podcast, como habitual, ele é patrocinado pela Elenio Pay, Cofre Cash e Bri Acessórios. Para quem não sabe, a Bri Acessórios é uma empresa de personalização de fios. Não é para ti que queres encomendar um fio personalizado para um familiar teu ou qualquer pessoa que tenha uma ligação contigo. E a Bri Acessório é uma das melhores referências que você pode encontrar. Se queres, não é, usufruir dos serviços dessas empresas, basta simplesmente tu dizeres que vieste em nome da Who Man e vais ganhar um desconto de 20%. Hoje vou falar com o nosso convidado, vou agradecer pela presença, por estares aqui, não é? Obrigado igualmente pelo convite. Espero que não estejas cansado para alegar outra coisa. Embora que hoje é dia de jogo, né? Real Madrid. Não é? Para os homens de Madrid, eu que sou do Barcelona, eu até inclusivemente não verei esse jogo. E se eu tiver que ver, vou torcer pelo City. Porque hoje vai estar assim, tipo, o Real Madrid City, Barcelona vs sofá. Não, porque o Barcelona vai reencarnar no City. Barcelona sofá não, porque o Barcelona está no City. O City é Pep Guardiola, estás a ver? Pep Guardiola é Barcelona, Catalunha, estás a ver? Então será uma dor dupla. O Real ganha, os adeptos do Man City lesionados psicologicamente, juntamente com os adeptos do Barcelona. Isso é ficha do Angofute? Não. Porque aqui nós já estamos a fazer uma aposta e tudo mais, mas vamos lá, pô, mano. Tu és formado em quê? Direito. Direito? Sim. Pô, mas tu és formado em Direito, tens uma página que faz muito sucesso em desporto, pô. Epá, é como tudo. Começamos com alguma coisa, mas chegamos... a vida é uma caminhada e na caminhada encontramos várias pedras e algumas oportunidades. Então, uma delas foi basquetebol. Quis tanto ser basquetebolista profissional, mas devido a alguns assuntos na altura não consegui jogar federado. Depois surgiu-me a ideia, né? Mas quais foram esses assuntos que surgiram na época em que te influenciaram a não dar continuidade nisto? Na altura, o meu pai era extremamente ocupado, até o momento, né? E eu estava com problemas administrativos, que precisava de documento. E naquela altura eu não tinha, ainda não era emancipado, não conseguiria tratar os meus documentos sozinho. Então pressionava sempre o velho como os documentos, quero treinar basquetebol. Ele dizia assim, não, daqui a pouco, e o tempo foi passando. Quando dei por mim já tinha 18 anos, Mas ainda assim, alguns cortam a idade, né?
Alguns eu não. É? Alguns eu Poderias não. ser um de muitos que fazem isso, mas pô, com 18 anos ainda consegues jogar júnior, Epá, conseguiria, mas desde epá, que tenha depois, talento. depois fiquei focado, epá, vamos focar só já nos estudos. É algo que o velho sempre tocava, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Yeah. Para o meu velho, importante é a escola, a escola. Se ele não visse o impacto que o meu trabalho tem tido, acho que ele sempre diz, né? Apesar do basquete, o teu foco tem que ser mesmo escola. Yeah, Porque, porque de certa forma ele tem uma outra opinião sobre algumas coisas exato, e ele exato. acha que supostamente que isso não vai dar certo, estás a entender? Yeah. Yeah. E foi por ali, em 2016, quando eu estava a me preparar para entrar para a faculdade, eu perguntei, né? Perguntei a mim mesmo, enfim, em frente ao computador, perguntei o que é que eu posso fazer para ajudar, né? No basquetebol, para ajudar as pessoas que têm, que partilham o mesmo sonho que eu, que na época era ser basquetebolista. Então fiquei assim, me perguntei o que é que eu posso fazer. Pá, vou criar uma página de Mas basquetebol. qual foi a necessidade da criação dessa página? Ajudar os jovens que têm o mesmo, que tinham ou que tenham atualmente o mesmo sonho que eu tive anteriormente, no passado até. Ok. No passado eu sonhava ser jogador de basquetebol profissional, mas por alguns, por alguns assuntos, né? Mas qual Por, era o muito- clube em que tu... eu não tinha um clube na altura, apesar de eu ser do Petro, adepto, confesso, do Petro, mas quando era se fosse para treinar basquetebol, eu não tinha um clube a escolher, só queria treinar basquetebol. Se fosse no Rival de Agosto, no Inter, não importaria qual clube, só queria treinar basquetebol. Mas qual foi essa paixão do basquetebol? É devido à questão de altura ou Não. mesmo porque é o teu desporto favorito? Eh, Há um tempo, propriamente em 2008, quando ainda passava a NBA na nossa televisão, uh, assisti os jogos da final Boston Celtics, Los Angeles Lakers e me apaixonei pelo Kobe Bryant. Ok. A partir dali surgiu o amor e o pensamento, né, de querer também jogar basquetebol. Porque nesse momento o meu ídolo no basquetebol é o Kobe Bryant. Para mim é o melhor, apesar eu respeito muito o Kobe, LeBron James e outros, mas o Kobe para mim é o melhor de todos os tempos. Então, nesse caso, o Kobe Bryant é o teu jogador de referência, Sim, o que me jogador que deu-te influenciou, inspirações. sim, que me influenciou a gostar de basquetebol. Ok. E cá em Angola tu começaste a ver a necessidade de tu impulsionares o desporto, começaste a entrar na fase da criação da tua página. Exato, Como é que exato. foi esse processo? Esse processo foi complicado porque na altura não tinha ainda meios, nem um computador, porque eu criei a página num computador alheio. Na época eu trabalhava num cyber. Ok. E eu criei a página num cyber. Tu como passavas todo o tempo no cyber, Exato, aproveitavas para gerir as tuas coisas. exato. Depois dali, eu pegava num telefone ali, aqueles telefones laranjinha. Eu partilhava os conteúdos quando estava no cyber. Depois dali só geria já os comentários e tudo, porque depois do cyber já não tinha internet. Ok. E como é que tu fazias a gestão disso? Epá, nesse momento já não me lembro, só era assim, tipo, eh, eu ficava no cyber das 8 horas que até as 20 horas, 21. Depois, e eu sempre começava a publicar das 18 até as 20 só. Depois dali é só já gerir os comentários. Ok. Geria os comentários, mas passado algum tempo consegui um computador e geria a página a partir do meu computador. Até não era o meu, né? Pedi emprestado, né? Porque passado alguns meses ingressei para a faculdade yeah, e já não estava a ter também tempo para a página. Tive que pedir a alguém para me ajudar nesse quesito. Felizmente serviu-me de grande ajuda. No momento que eu estava apertado com a faculdade, era o primeiro ano é entrar com todo o gás. Já. E aquela pessoa deu-me um grande suporte. E aí a probabilidade da página cair é maior. Exato, Porque tu exato, estás dedicado em outras coisas e não estás exato. focado em Ma- uma e tudo Porque mais. se eu não acertasse na escolha, a página se calhar hoje já nem existiria, porque cairia. Mas por que esse nome, Angolanos a caminho da NBA? Eu já queria dizer Angolanos a caminho de Talatona. Yeah, Angolanos a caminho da NBA porque foi na altura em que Angola, a página também foi criada, foi na altura em que Angola estava a disputar, né, o Afrobasket Sub-18,
o Silvio e o Bruno faziam parte da equipa e ambos estavam nos Estados Unidos. Então Ok. estavam naquela fase de high school para ingressar para a NBA. Então é aquela. E na altura Angola não tinha um jogador, ainda não tinha um jogador na NBA. E eu ia atrás do conteúdo de conteúdos para saber como é que esses jovens estão, ia para a página do Facebook do Silvio ver se tem novidades, via para o YouTube ver vídeos dele, whatever, e era muito difícil encontrar informações sobre os jogadores angolanos que estão nos Estados Unidos. Ok. Então também surgiu uma ideia de que, epá, quem sabe, Há um né? desafio aqui. Sim, quem sabe eu posso conseguir, já que a mídia local não posta e é muito difícil encontrar conteúdo, ou seja, encontrar informação sobre estes jogadores, então, pá, quem sabe eu posso fazer isso. Ok. Mas nessa senda, pô, tu começaste a idealizar que não, como todo mundo quer entrar para a NBA, então vou idealizar uma cena angolanos a caminho da NBA. Isso propriamente num nicho angolano. Exato, exato, Tu exato. pensaste mais ou menos de forma local. Exato. Porque na altura, nós, acho que Angola, aí nós tínhamos já tínhamos 10 ou mais de 10 campeonatos Afrobasket ganho. E ainda assim não tínhamos um jogador na NBA, algo que me frustrava, né? O que é que falta? O que é que estava a faltar? Ah, isso aí vamos falar um pouquinho mais tarde, mas antes eu quero mesmo saber um pouquinho desse historial. Quais eram as primeiras notícias que tu postavas assim? No princípio eu postava apenas fotografias. Postava fotografia e metia o nome Silvio de Souza, jogador angolano. Ele na altura jogava na MVP Academy. Não, desculpa lá, na Monte Verde Academy, uma das melhores academias de basquetebol nos Estados Unidos. E eu só metia assim, mas depois, desculpa, depois fui acompanhando. Quando tu estás a começar algo, então, e queres te tornar um dos melhores, tens que ir beber de outras águas, para essa expressão. Então, fui acompanhando outras páginas, como é que funcionavam, né? Surgiu uma ideia que eu também tinha que escrever matérias. Então, aí, pá, fui, pá, e hoje estamos aqui. Mas qual é esse impacto com o público? Tu sentes que o público tem dado uma determinada correspondência para com tudo aquilo que tu lanças? Sim, sim, sim. O público tem dado um grande suporte, né? Porque às vezes porque no momento eu trabalho sozinho e tem aquela que fico. Principalmente quando estou assim ocupado com a escola e tal, e outros assuntos, algum people envia mensagem no privado a perguntar o que é que se passa, blá blá blá. Yeah. E quando volto a publicar o feedback, as pessoas vão comentando, já estavam com saudades das publicações da página, porque acho porque a página é o único sítio onde nós conseguimos encontrar informações sobre os angolanos que estão na diáspora, em particular nos Estados Unidos. Mas tu disseste um ponto bem interessante aqui. Tu trabalhas sozinho. Exato, Para um exato. monte de informações que eu fui ver na tua página. Quais são. Pô, mano, tu pareces que tens uma fonte de informação. Não, tipo, tudo tá ali, tudo já tá Qual é o ali. segredo? O segredo é só trabalhar, tá focado. Não, passa o segredo, porque pô, tu trabalhas sozinho. Como é que tu consegues gerir o teu tempo de postagem e o teu tempo de fazer outras coisas? Uh, é assim, a hora de alcance, estou nessa vida já de 2016 até agora, acho que são 7 anos, não? Yeah. 7 anos. Então, já adquiri alguma experiência e eu já sei quais são as horas em que há mais interação, ou seja, quais são as horas que as pessoas estão em casa com a mão, com o telefone na mão. Ok, É nesse período que eu começo a postar. Porque ok. postas a partir das 18 até as 22. Até 18 às 22h30 as pessoas estão em casa com os telefones. Das 22h30 em diante, só se for uma informação de extrema importância, ou seja, um boom, uma notícia de última hora. Ok. Eu não posto de manhã, porque eu sei que as pessoas estão a trabalhar e tal. Antes das 18 eu só posto se for uma notícia de última hora também. Yeah, Mas então, ainda assim também há pessoas que gostam de fazer leituras em plena manhã. sim, né? Porque tem aquelas. Imaginemos que
Eu posto uma notícia às 21 horas e essa pessoa já está a dormir. Assim que acordar, pela manhã encontra. Sim. E tem outra. Quando o campeonato universitário está a decorrer, normalmente os jogos nos Estados Unidos lá ainda são horas normais, né? Para essa expressão, e aqui é a madrugada. Então, imaginemos que um jogo começa às 2. Epá, eu já dormi 8 horas, Não, assim, às 8 ainda da mais manhã. nessa fase do playoff, Epá, a gente dorme mesmo muito tarde. sim. E o jogo começa às 2. Praticamente nem dorme mais, estás a ver? Porque Epá, o jogo acaba 4 e tal, tiras um exato. cochilo. Quer dizer, você nem descansa, mas começas logo a fazer outras coisas porque já tem o amanhecer. Sim, o jogo começa às 2, acaba às 4. Então, você vai acompanhando o jogo, tem que ver alguns vídeos. Tem vezes que tens que acompanhar o jogo em direito, se passa num dos canais aí da Zap ou da DSTV e tal. Então, tu vais acompanhar o jogo, vai passando você tem algum vídeo interessante do mesmo jogador, do jogador em questão, que estás a acompanhar, posta na página. Até lá já são 4. E agora das 4, tens mais no máximo 30 minutos para fazer a matéria. Já são 4h30. Ainda vai o banner. Tá vendo? Já são 4h45. Mas tu é que fazes tudo isto. Sim. Não achas que ter uma equipa que está de acordo com a tua filosofia poderia facilitar no trabalho? Facilitaria, só que alguns ainda não estão dispostos a trabalhar sem ganhar nada, porque no momento não se ganha ainda nada. Eu passo as informações, tudo é pelo love, pelo basquetebol angolano. Tudo, no momento, é pelo basquetebol angolano. Então, já convidei algumas pessoas para trabalharem comigo. Epa, a adaptação é extremamente difícil, porque o conteúdo postado não é um conteúdo que você vai ao Google, logo encontras. Não é um conteúdo que vais ao Instagram, logo de cara te das com o conteúdo. É extremamente difícil. Ok. Porque, primeiro, tu vai ter que saber quantos jogadores tem angolanos que tem nos Estados Unidos. É um trabalho. Quantos estão na Tuga? Tu tens que monitorar esses todos os jogadores. Tens que decorar os nomes todos, as equipas, a altura. Mas ainda assim são tantos jogadores e tu nem consegues dar conta de todos. Epa. Mas como é que tu começas a descobrir que em um determinado país tem um angolano que está em uma determinada liga? Quais são as tuas fontes? Chega um momento em que as informações só te chegam já. É assim. Ok. Chega um momento, eu falei, não, tem um meu primo, joga, não sei se ele joga, imaginemos, na Inglaterra. Eu falei, tens um primo interessante. Enviamos dados dele. Essa pessoa vai enviar, e pá, depois escrevo a matéria e envio. E eu fico a conversar por um tempo com o mesmo. Ok, Nesse então momento, tu também mantens contato com os jogadores que estão lá. tem que manter em contato, bro, porque qualquer novidade, esses jogadores te passam, porque há um nível ainda em que as informações dos mesmos não estão na mídia. Então eles também, de certa forma, querem ser conhecidos aqui localmente. Exato. Ok. Porque os jogadores deveriam ter consciência de que a mídia e os mesmos, né? Os jogadores têm que estar de mão dada. Porque não basta tu jogar e as pessoas não saberem o que é que você está a fazer. E quais foram esses jogadores que, de certa forma, já abraçaram o teu projeto e começaram a dar props para a tua cena? São muitos, inclusive o Silvio, já até quando ainda estava nos Kansas State, na Universidade de Kansas, ofereceu-me uma t-shirt de treino. Bruno Fernandes, até a família dele também já deu próprio, entrou em contato comigo na altura, quando ele ingressou à NBA. São vários. E quais são aqueles jogadores que, de certa forma, tu tentaste te impulsionar e não houve nenhum feedback? Também são vários. Quais? Vamos lá. Quais são estes? Porque, nem todos aceitam fazer parte do projeto logo de início. Eles estão focados em outras coisas. Vem um cara, envia uma mensagem para tentar saber informações. E falando sobre isso é complicado. Eu quero falar sobre um jogador. Imaginemos, vi algo interessante e eu quero falar sobre ele. Tu conheces o primeiro nome do jogador ou só o nome que o mesmo é chamado nas ligas de basquetebol, mas tu não tens mais informação sobre o mesmo, informações do gênero, tipo altura, se tem quantos metros, se tem quantos anos. Tá a ver? E nós aqui na banda não temos um site onde
tu vais e encontras logo essas informações. Tu precisas entrar em contato com o mesmo. Tu envias mensagens hoje, se calhar só te vem a mensagem só vem depois de um mês. E aí já começa a complicar. Uns até nem respondem nunca. Quais foram estes que nunca te responderam, nunca te deram nenhum feedback? Aproveite para ver se te dão feedback, porque também é muito difícil responder nas redes sociais, tendo em conta o número de mensagens que entra. Imagina, tu tens 1000 mensagens e tu tens pouco tempo de estar ali, porque há quem entra para as redes e quer simplesmente ver uma mensagem, um post que Não, alguém fez. o mesmo acontece comigo. Tem vezes que alguns miúdos, né, que jogam fora, entram em contato comigo para dar a conhecer que estão, que estão na diáspora. Porque no Instagram tem aquelas mensagens que ficam ocultadas. Por ele não ser teus seguidores, por ele não te seguir ainda no momento e você não seguir de volta, a mensagem fica lá no pendente, ok? Então, para tu veres aquilo, você tem que ser num dia em que não tens nada a fazer e vai lá bisbilhotar a fundo o Instagram. Ok. Yeah, só assim. Ainda eu vi uma mensagem de um jovem que está, deixa-me lembrar, em Portugal, Francisco Miguel. Fiz o post dele ontem ainda, mas ele já tinha entrado em contato comigo. Não, o Francisco Miguel não. É um jovem que está neste momento na Canária Basketball Academy, que é uma das melhores academias do mundo, uma academia de elite que está situado em Tenerife, Ilhas Canárias, Espanha. É um angolano, Venâncio Miguel. Venâncio Miguel. Espero não estar me enganando no nome, são tantos nomes. Mas ele enviou uma mensagem no dia 25 do mês passado. Só respondeste ontem? Há 2 dias. Uau, tu também estás a agir como as estrelas. Não, é que não estava, porque eu tenho o principal, tenho o geral. Nem no principal, nem no geral a mensagem dele estava lá nos ocultos. Lá Então embaixo. tu, como já tens essa informação, tens que começar a fazer vistoria. Sim, por isso é que eu vou sempre nos ocultos para ver se tem uma novidade. Se tem alguém que entrou em contato comigo e tal. Vou sempre. Às vezes fico lá, às vezes faço 1 ou 2 dias sem ir, mas quando tem oportunidade entro para os ocultos. Em questões de marketing, como é que é feito o marketing, a gestão da página? Porque tendo que tu fazes tudo sozinho, porque nesta questão de mensagens, sendo que tu tivesse uma equipa, pelo menos um amigo que pudesse trabalhar contigo, já é tudo mais fácil, porque mesmo agora tu sendo conhecido, acredito que é mais fácil tu encontrar alguém que queira trabalhar contigo. Mas como é que tu lidas com o marketing para divulgar os teus posts? Ou tu só crias e postas e tudo? Crio posto só. E Os seguidores vão aparecendo ao longo do tempo. exato, crio, posto e partilho em alguns grupos de basquetebol. Ok, Grupos nacionais e estrangeiros. ok. Moçambique, Portugal. Mas como é que é essa interação? Numa semana tu consegues quantos seguidores? Uma semana. Tipo, quando há informações interessantes, informações tipo que postei há 3 dias ou 4 do Carlos Moraes, informação sobre o Carlos Moraes, onde um jornalista. Melhor Exato, um jornalista jogador sim, africano. a jogar em África. E informações como aquela que tem muita interação, acho que num dia eu posso conseguir mais de 100 seguidores, sim, num dia. Porque aquele post, acho que nesse momento está com mais de 200 partilhas e 300 e tal comentários. Uau. Isso é incrível, mas como é que tu te sentes ao ver esses números? Sentes que esse número é o número que tu desejavas ou sentes que ainda falta mais? Como dizem, o ser humano é um ser, passa a redundância, insaciável. Quer mais. Nunca está satisfeito. Mas ainda assim, esse não foi o melhor post que eu já fiz. Okay. Teve um post de uma jogadora angolana chamada Teresa Mbemba, que está nos Estados Unidos, joga no Juco College. Vi este post. Sim, aquele post acho que alcançou 1 milhão de pessoas. 1 milhão. Uau. E quantas pessoas interagiram? Alcançou 1 milhão. 1 milhão de pessoas, bro. A interação eu já não vi, mas o número de likes foi, acho que 48 mil likes. Uau. Acima de 10%.
Não, acima de 10% não. Está por ali uns 5%, 4% em termos de reações, que já é qualquer coisa. Eu assustei, bro. Mas como é que tu vês o número? Como é que tu reages quanto aos números? Quando vejo que os números estão a baixar, fico insatisfeito comigo mesmo. Vejo que não estou a trabalhar o suficiente, então tenho que fazer os possíveis para dar a volta à situação. Ok? Porque eu tenho, por dia, normalmente faço 2 a 3 posts. Por dia. Por dia, 2 a 3 posts. Porque as informações postadas são mesmo escassas. Não é tipo em outras páginas, em 3, em 4, 5 minutos tem sempre, imaginemos uma página de esporte, em 3, 4, 5 minutos tem sempre novidades. Cristiano Ronaldo tocou numa pedra, se lesionou, vão postar. Brrr. E a minha, se fosse também ligada à NBA também teria muito conteúdo. Só que não, meu é um conteúdo exclusivo. Angolanos que atuam na diáspora e alguns que estão aqui. Se vocês notarem, eu dou mais primazia aos jogadores com idade de formação e alguns até 25 anos. Ok. Mas entrando nessa senda, não é para não termos uma determinada escassez de informação para os nossos seguidores e alguns que ainda não se tornaram nossos seguidores, subscrever o nosso canal é uma das melhores coisas que você vai fazendo, mas para além de subscrever o nosso canal, faça a sua doação. Ajude-nos a crescer, fazendo a sua doação do montante que tu bem entenderes. Tu podes fazer a doação pelo IBAN abaixo, que são as coordenadas nacionais, bem como também podes usar as coordenadas internacionais, ou se tu tens o valor no PayPal, podes também usufruir do nosso e-mail que está no ecrã, ok? E no rodapé você poderá encontrar as informações das empresas que fazem com que tudo isto aconteça, ok? Olha, falando de escassez, não é? Já? Falando de escassez, de certa forma, chega aquele momento em que, principalmente, já nós a fazer um podcast já se torna um pouquinho diferente, estás a ver? Mas ainda assim nós também sentimos que há momentos em que a gente também fica perdido sem saber aquilo que a gente vai falar, estás a ver? Imagina uma página como a tua, não é? Em que tu fazes 3 posts semanal, para além de fazer os 3 posts diários, não é? Quais são os horários em que tu fazes os teus posts? Os horários começo normalmente 19 horas. 19 horas. 19 horas até 22h30, mais tardar 23 horas. Mas sentes que o público até aquele exato momento ainda mantém aquele contato? Alguns ainda estão ativos. Ok. Porque os que não estiverem vão entrar às 6. Exato, vão encontrar. Porque eu assim vou começar a roubar as tuas ideias. Tá? Vou começar a identificar o público nesta hora. Até nessa área acho que eu já faço uma espécie de mentoria. Okay. Algumas pessoas que eu tenho em página vêm até mim, como então gostaria também que a minha página ganhasse alguns seguidores. Eu digo, façam isso e aquilo. E depois de algum tempo os mesmos vêm ter comigo novamente a dizer que não, a resultar, blá blá blá, fixe. E depois também começas a cobrar por mentorias e tudo. De momento não cobro nada. Mas falávamos aí de escassez. Já te sentiste alguma vez em termos de escassez de informação em que tu paras e dizes, mano, o que eu vou publicar? Sim. Já publiquei tudo o que tinha que fazer. Até não é já publiquei tudo o que tinha que publicar. A escassez é mais nos momentos em que os jogadores que estão na diáspora, a temporada termina. Assim que a temporada termina, dificilmente encontras informações Posta sobre lifestyle. Não percebi. Começa a postar o lifestyle. Eles quase que não postam nada também, não tem. Uau, eles passam férias, mano. Eles não postam nada. Às vezes vai publicar. E é nessa fase em que tu começas a pensar em Sim. pegar um outro nicho. Ou vou publicar algo do Girabola, ou sobre não. Liga dos Campeões, ou qualquer o que coisa é que eu faço? Já que está assim, venho aqui para a banda. Vejo um talento bom, e ao ver nesse puto tá bem, vou dar a conhecer ao público em geral que tem um jogador na equipa X que um puto com muito potencial. Porque até mesmo a página é de divulgação de talentos, então
Não só dos que estão na diáspora, mas também Já se fosse africanos na NBA, creio eu que terias muito mais conteúdo. Exato. Mas, como diz a velha máxima, antes de mudares o mundo, primeiro arruma a tua casa, primeiro é lá em casa. Claro. Depois pensa fora. Isto é o teu plano nesse caso. Não. Meu plano é ficar com Angola. A médio e longo prazo, onde é que tu queres chegar com a tua página? Na Lua. Na Lua, pô, aí não tem como, não vive ninguém, mano. Tipo, Aí tem os astronautas e tudo mais, mas, pô, eu me considero um gênio. O gênio, se calhar, eu vejo que não, aqui é na Terra, então os gênios normalmente são incompreendidos cá na Terra. uau. Então, quem sabe lá na Lua, com os extraterrestres e tal, me dou bem. Mas quem disse que na Lua tem extraterrestre? Acabei de dizer, é eu mesmo, José Muiza, foi José Muiza quem disse. Isso é o teu ponto de vista. Isso Daqui a dias nós temos que estudar para provar se realmente tem extraterrestres ou não. Isso aqui é a NASA, já deixo essa tarefa para a NASA. Ok. Mas agora, entrando em questões de patrocínio, como é que tu consegues fazer a angariação de valores, garantir aquela tua sustentabilidade com a tua página? Vou te pedir para não mexer muito a folha Exato. por causa do som. Sim, né? sim. Como é que tu geras benefícios com a tua página? Tu geras conteúdo e como é que tu ganhas com isto? Ou tu fazes simplesmente por amor? Como eu disse anteriormente, não há nenhum ganho, é tudo pelo love, é tudo por Angola. Eu ajudo a tornar conhecido aqueles que são desconhecidos. Ok. Visto que a página já tem um bom número de seguidores e tem muitos jogadores aqui na banda e não só, e fora da banda, que precisam ser vistos. Então eu ajudo, dou esse suporte. Alguns entram em contato comigo, outros eu entro em contato com eles, peço as informações e passo, publico na página e as pessoas se apercebam que lá no país X tem um angolano. Eu noto que o angolano é muito patriota. Sempre que se apercebe que no país X tem um angolano, é aquela alegria, né? Mais um a evoluir fora, visto que aqui as condições de trabalho, treinamento não são as mesmas, não são das melhores. É por ali. Já houve, não é, algum fato? Tu realizas lives, não é? Há um tempo, já realizei há um tempo, já estou acho que uns tantos meses sem fazer lives. E tu já recebeste alguma doação de algum seguidor teu? Inclusive já. O meu primeiro telefone, vou dizer assim, um bom telefone, foi um Samsung M10, que fiz com ele uns 2 anos. Foi alguém, um seguidor da página, porque eu, na altura não tinha um telefone digno para gerir a página. Okay. E o seguidor se ofereceu a me ajudar nesse sentido. Ok. E como é que foi esta reação, tendo em conta que tu vês alguém que de certa forma usufrui dos teus conteúdos e te sentiste grato por isto? É aquelas, tipo, você sente que o trabalho está a ser valorizado, que tem pessoas que gostam do teu trabalho e que estão dispostas a te ajudar. Em termos de feedback daqueles que são fazedores do desporto cá nacional e principalmente os jogadores, qual é o jogador que de certa forma já fez uma repostagem daquilo que tu publicaste? Porque não basta somente reagir, né? Exato. Reagir já é uma coisa muito importante. Exato. Mas repostar dá ainda mais outro ênfase. Acho que o jogador foi o Silvio. Okay. Fez repostagem de um dos posts que eu publiquei e ele partilhou no seu perfil no Facebook. E Mas para além de tu postar coisas boas, tu postas também coisas más, né? Porque se o jogador... Porque, pô, mano, um jogador que é extremo e faz 2 pontos por cada jogo, também tu tens de postar. Às vezes tem que postar, mas tem momentos que eu não vou muito, porque eu já sei como é que tem pessoas muito tóxicas. Vão descontar a sua raiva diária. Mas tendo em conta que nós queremos saber dos angolanos da NBA, para além dos bons momentos, nós queremos saber também... O que é que você faz? Em vez de publicar já assim hoje, amanhã, espera uma semana e faz. Estás a ver? Faz um historial, faz assim
uma espécie de resenha, semanal. Imaginemos, né? Temos 4 jogadores na NCAA e eu não falei de nenhum deles durante a semana. Então o que é que eu faço? Publico já os 4 desempenhos, a média atual dos 4, o seu desempenho, assim, nos 4 jogos tiveram x pontos, neste momento estão com uma média de x pontos. Mano, eu acho que tu falas de coisas que nem as companhias televisivas nacionais postam, mano. É pá, por ali. Eu acho que tu serias um talento nato a ser empregado por essas instituições. O que achas que falta para que tu sejas contratado? Nunca te foi feita uma proposta de trabalho? Falando sobre isso, acho que foi em 2017, 2018, eu fui convidado a participar em alguns programas na Rádio 5, mas depois de uns 4 ou 5 programas, recebi, acho que ainda me lembro, numa quarta-feira recebi uma mensagem a dizer: José, infelizmente vamos dar uma pausa às tuas idas à rádio devido a ordens superiores. Mas por quê? Sem mais explicação. Mas o que tu falavas demais na rádio? Só falava mesmo dos Bruno, do Silvio, do Valdir, Manuel, entre outros, só isso. Então daqui a pouco também aqui na Whole Talks você vai receber ordens superiores para tu nunca vir mais, mano. Não se sabe. Mas, pô, falar do Bruno Fernandes não tem nada demais, mano. Bro, se calhar assim, dentro, no backstage... Ou se calhar também havia jogadores que estavam a sentir ciúmes até e tudo não é, mais. se calhar, um cota ou qualquer pessoa aí estava a sentir que se esse menino continua ali... vai me roubar o lugar. Exato, pode ser. Mas o talento tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado, mas, bro, Onyx, Angola, bro. Uau. É isso. Então, por conta desta situação, mas fora isto, nunca recebeste uma mensagem de proposta de emprego? Ainda. Mas vamos lá agora falando da Companhia Nacional. Como é que tu vês o basquetebol cá em Angola, assim, propriamente? Cá em Angola, o basquetebol cá em Angola é tipo uma fruta, ainda está... apesar de já termos um certo número de títulos continental. Mas parece que Angola não parece não, né? Angola é um dos maiores times de África. Foi. Já não somos. Quem achas que nesse momento está a comandar a Nigéria? Não. Sudão do Sul. No novo ranking da FIBA África. Mas quem é o campeão do Afrobasket passado? Foi a Tunísia, mas as coisas não funcionam assim. Eles ganharam o Afrobasket, acho que foi 2 ou 3 ou 4 anos, mas depois dali houve campeonatos de apuramento para o Mundial. Isso também conta para o ranking. E quem deu um show foi o Sudão do Sul. O Sudão do Sul deu um show tremendo. Fez uns tantos jogos, não perdeu nenhum. Uau. Então isso conta para o ranking. Nesse momento eles estão lá em cima. Mas quanto ao nosso basquetebol nacional, o que é que tu vês? Qual é o teu ponto de vista sobre isso? O meu ponto de vista é que falta melhorar a questão de formação, porque tudo começa na base. Por isso é que eu aposto sobre jovens. Se eu começar a apostar os mais velhos que já estão aí, os jovens como é que ficam? Porque tudo depende da base. Um prédio para demorar não sei quanto tempo, lá embaixo tem que estar bom, senão as começa a ter fissura e depois cai. Prédios de prenda. Exato. Então, eu acho que falta melhoramento, investimento na formação. Apesar de clubes como Petro e Dagosto investem fortemente na formação, só que 2 clubes não é suficiente. Mas eles conseguem ter um retorno ao longo do tempo daquilo que investem? Como não vendem, acho que não. Mas como é que o clube consegue garantir a sustentabilidade ao longo do tempo? Acho que os clubes normalmente conseguem encontrar. Agora, já com a BAL, então é outro tônico, dá dinheiro. Porque antigamente a Liga dos Campeões Africana, antigo formato, acho que o vencedor só ganhava de 5 a 10 mil dólares. Mas quanto é que eles investem para ter um retorno desta natureza? Eles investem tanto e ganham pouco. O nosso campeonato, acho que dá uns 20 milhões, 10 a 20 milhões. Isso é salário de
3 ou 4 jogadores num mês. Ok. Então, Mas para além, tu sendo o líder das páginas, vamos lá falar um pouco dos salários dos jogadores. Qual é o salário do jogador angolano mais bem pago? na Qual é o altura, jogador angolano mais bem pago nesse caso? nesse momento, Carlos Moraes. um dos mais bem pagos nesse momento é o Carlos Moraes. Um dos mais bem pagos. Quanto é que ele ganha? Acho que deve rondar de 6, 7, 8 milhões ou mais do que isso. Mensais? Sim. Pô, para ganhar 20 milhões numa época, mano, eu Sim. vou gastar quanto para pagar o Carlos Moraes? Imagina, ainda tem jogadores, uns que assinaram recentemente, ganha 2 milhões, um ganha 5, outro ganha 4. Estás a ver? Num mês você gasta, acho que por ali 50 milhões, mais de 50 milhões só em salários. Num mês. E você quando ganha Eu um acho que o campeonato... retorno do É zero, prêmio é de zero. 20 bilhões, né? De kwanzas, não? É zero, bro. É zero. Mas como é que esses clubes ainda assim conseguem se manter aí no top e fazer as temporadas? Tipo, os patrocinadores continuam a investir. Mas como é que os patrocinadores conseguem retirar o seu retorno? A Sonangol. O Petro vende a imagem da Sonangol pro mundo fora. Vê o Petro assinou nesse momento, assinou há um tempo um contrato com a La Liga. Ok. O Petro expande o nome Petro. Na bandeira do Petro tem lá o que é da Sonangol. Isso é assim, dá-lhe uma mão lava a outra. Mas para isso também ainda tem o Banco Bay e tudo tem mais. o Bay, patrocinador do Petro. O Petro vende a imagem do Dubai. O Petro está sempre em competições internacionais. Tem aí a BAL, apesar da BAL não admitir concorrência. A Total Champions League, a Liga dos Campeões Africana, infelizmente ele ordena que o Petro joga sem o símbolo da Sonangol no peito. Por Mas quê? é concorrência. A Sonangol é uma empresa petrolífera. Do mesmo ramo, então é conflito de interesse. Exato. Mas não tem nada a ver. Tem. Eu vou estar da base, vou estar publicitar Mas, o meu concorrente. A Total é uma empresa petrolífera. Sim, a Sonangol líder. Também, mas Exato. a Total vai financiar um campeonato. A competição é dele, bro. As regras são minhas, a casa é minha. Ninguém pode... Mas não achas que isso também gera conflitos no próprio clube? Tu estás a colocar problemas no meu clube quando eu já tenho assinado um contrato com uma empresa? Você logo porque a minha empresa perde. É assim... Acho que devemos colocar essas coisas de lado, não? Imaginemos, só um exemplo prático. Na NBA, as marcas que não têm parceria com a mesma não acedem nos estádios. Já viste em um jogo da NBA, eu sei que você assiste basquete, um telespectador com uma t-shirt do Real Madrid ou do Barcelona? Já viste? Não. Então, está a fazer publicidade, não entra. A Supreme, tem um jogador que jogava com uma tatuagem da Supreme, o Jar Smith, aqui assim, na panturrilha. A NBA ele falou, apaga o tapa, aquilo. Está a fazer publicidade. Não porque a NBA vende bastante. Exato. Mas nos estádios de futebol tem pessoas que vão com t-shirts de basquetebol. Ali é eles. Os americanos, você sabe como é que os americanos são, bro. Uau. Então é que eu vou começar a proibir, mano. Essa t-shirt também... Só que tem marcas que já não precisam de patrocínio. Não precisam mais de publicidade, já estão lá em cima. Ok. Um episódio, o que aconteceu foi o marido da Neide Sofia. Foi num programa na Zap, com uma roupa dele. E ali proibiram, fez aí um drama. Mas é normal, você tem que patrocinar algo que ainda não tem base, ainda não está lá em cima. Você está aí fazer publicidade sem pagar. Mas agora tu vês, mas pô, entraste nesse assunto. O facto dele ir promover a marca dele, eu acho que é a mesma coisa dele ir colocar uma outra marca já conhecida no mercado. Não, uma outra marca já conhecida, imaginemos uma... Por exemplo, aqui tu estás a vender a t-shirt da LV. Esse a já partir da Whole Talks. Esse já não precisa, esses já estão lá em cima. Estás a ver? Isso é um conceito errado que nós temos. Não é uma questão de conceito errado. Eles não precisam, esses já não precisam. Eles já não precisam. É tipo a Apple, imaginemos, né? A Apple. Eles já não precisam fazer tantas publicidades para você comprar o iPhone X, iPhone 15 ou 14. Eles só falam, não, já o iPhone X, o iPhone 15 vai ser lançado na data X. Você que vai estar preocupado a juntar o combo.
Eles não vão se matar muito, bro. Estás a ver? Eles não vão se matar muito. Esses Ferrari, aqueles últimos Ferrari, não, nós vamos lançar Ferrari em dezembro. Acabou. Vão fazer umas publicidades básicas. Nos nossos canais não vão passar. Não Mas vão. agora, falando disso, qual é a política de marketing que a companhia que gere a modalidade do basquetebol cá em Angola? Porque eu vejo, pô, em jogos do Inter, há quem coloca a camisa do Petro. Não, ali assim. Há quem coloca t-shirt do Real Madrid. Aqui o futebol. Como é que funciona? O futebol é aberto. O futebol não tem essas proibições do marca. Essa é mais questões para os americanos. Não, eu falo mesmo aqui em Angola. Aqui em Angola não é isso. Aqui... Mas como é que funciona essa política? Em questão do marketing aqui, acho que é zero. Zero por quê? Primeiro, raramente as partidas do nosso campeonato são televisionadas, passam na televisão. Raramente. Ok. Os clubes sentiram-se na obrigação de passarem os jogos nas suas páginas oficiais do Facebook. Porque se não fosse isso, não passaria. Mas também vende também nas redes sociais. Sim. Conseguem Mas ainda assim, eu acho que os clubes perdem. Você não, já viste um real a passar o jogo no canal dele do YouTube? Não. Sim. Eles porque passam, mas é só comentário. Sim, só comentário. Estás a ver? O quê? Parece uma empresa, porque a Liga é uma liga profissional, tem um presidente da La Liga. Aqui quem manda a liga é a federação. Na Espanha, em outros países, não. Estás a ver? Então, tem os direitos televisivos, nós não temos isso. Se tivéssemos direitos televisivos, as equipas, todas as temporadas, teriam direito a um valor. Okay. Principalmente as equipas grandes. Assim, imaginemos que o orçamento dos direitos televisivos para as equipas são 20 bilhões. Nestes 20 bilhões, as equipas grandes teriam 3 ou 4. E agora os restantes iam se dividir. É mais ou menos isso que acontece. Agora, não tendo uma empresa que detém os direitos televisivos, não temos um patrocinador que fala, não, eu sou patrocinador dessa liga, os direitos televisivos, tudo vai ser meu, mas ainda assim eu pago isso. A Unitel patrocina o... Não dá nada. É só o nome que está ali. O problema é que eles assinaram. Mas quem é que dá o dinheiro? Calma, bro. Eles assinaram. A federação vai encontrar... É a federação. Esse já é o trabalho da federação. A federação... O que é que vê? Eles assinaram um contrato com a Unitel. Quanto é que vale esse contrato? Infelizmente eu não tenho informação. Tinham assinado um contrato não sei de quantos anos, porque é Unitel Basket. Se é Unitel Basket, a Unitel todos os anos tinha que dar tinha que sim, distribuir. Acho que não distribui. Tem equipas que nem recebem, não pagam salários. Quais? Tem algumas equipas que não pagam salários. Asa. Tem equipas que dão subsídios nos jogadores. Pagam, tipo, se pagaram esse mês, vão voltar a pagar 3 meses depois. Mas estás a falar de que equipa? O Asa? Asa? Acho que não Asa. Eu sou do Asa, mano. Ainda tem adeptos, não sabia. Como é que não vai ter adeptos, mano? Existe equipa no mundo que não tem adeptos? A mais fraca que existe, mano. Pô, já ganhamos alguns campeonatos e o Asa em basquetebol estava a melhorar. Mas agora a pergunta é, por onde anda o Libolo? Eu acho que o Libolo anda mesmo no Libolo, lá no Kwanza Sul, está lá mesmo. Acho que foi um erro de planejamento dos mais velhos. Você tem que planear daqui a X tempo. Se o plano A não der certo, vou fazer o B. Estás a ver, bro? É assim, o plano A deu errado e estragou tudo. Mas eu acredito que muitos dos investidores do basquetebol e do futebol, entre aspas, eles investem por amor à camisola. Porque eles não têm grandes retornos, só geram muitos prejuízos. Em Angola você só vai investir por amor à camisola, bro. É só assim. Okay. Eu publico por amor à camisola. Eu faço esse trabalho por amor à camisola. Angolanos que vêm da NBA por amor à camisola, bro. Coloca também o IBAN, talvez alguém vai começar a fazer doação. Vamos ver. Pelo menos entra alguma coisa. Pá.
Mas fora a situação do desporto atual, achas que isso influencia muito no impacto dos jogadores a chegarem na NBA? Influencia, bro. Se não há investimento, não chegamos lá. A NBA há um mês fez uma turnê cá em Angola. A NBA tem uma academia em vários países do mundo. Tem uma também em África, está no Senegal. E estão com perspectiva de criar mais uma, mas na África do Sul. Ok. A sede de momento da NBA tá no Senegal, a academia da NBA está no Senegal e veio fazer aqui uma turnê. A sua equipa júnior veio fazer uma turnê. Tem uns tantos jogadores, nesse momento Angola só tem 2 jogadores nesta academia. Um de 17 e outro de 16. Já é um bom princípio. Epá, mas um bom princípio, não. Mas Não também, poderia pô, ser um bom princípio, já deveríamos ter lá uns tantos. mas sair daqui até o Senegal é complicado, não? Complicado como, bro? São Com muitos custos. Não, com investimento há quem consegue. Tem pessoas com possibilidades para tal. Basta força de vontade, Mas basta ainda disseste que esse investimento não tem um retorno. Não sei que ele vai pensar a amor à médio prazo. camisola. Assim, escuta, é assim. Tem investimento que o retorno não é imediato. Claro. Imaginemos que tu investes para um puto, vai para a academia da NBA, faz lá uns 4 anos, depois recebe bolsa de estudo para uma universidade da primeira, para um college da primeira divisão nos Estados Unidos. Faz 1, 2 ou 3 anos, ingressa para a NBA. Você é que faz esse investimento, bro. Meu está na NBA. Mas quais são os critérios para entrar para a NBA? O primeiro critério para estar na NBA Ser formado. ser formado. Todos os jogadores da NBA são formados. Não. Ser formado, entre aspas. Primeiro, o processo é assim. Tu és draftado da Europa, da América Latina ou do Norte do Canadá. Alguns saem de África e vão participar na Summer League nos Estados Unidos. Tudo é uma questão de informação. Os nossos miúdos também podem fazer isso, só que apoio, quem vai fazer? Quem vai apoiá-los? Eles podem sair daqui, treinam. Só entra na NBA ou no college, principalmente no college, que ainda tem estatuto de amador. Imaginemos, tem 18 anos, mas já jogas no campeonato principal. Mas jogas ainda com contrato de formação. Ali sim tu consegues chegar na universidade ainda. Na universidade tens 4 anos para convencer os olheiros da NBA. Tens 4 anos para convencer. Se não convenceres, bro, ou desliga a Europa, ou ainda voltas aqui na banda para jogar no Petro. Ou no Dagos, Petro está a pagar bem. Não, mas no Petro tem jogadores que já saíram da NBA, não? Carlos Moraes estava lá, não? Carlos Moraes não jogou propriamente na NBA, tentou o ingresso na NBA. O que faltou? Acho que o Carlos Moraes, o que faltou no Carlos Moraes foi apoio e algum lobby também. Tipo, acho que nós todos, acho que já ouviste falar da mão invisível de Adam Smith. Adam Smith tem um livro, é A Mão Invisível do Estado, não, mas não do Estado ali. Só faltou uma mão invisível. Tipo um lobby. Na NBA mas, tem muito lobby, o Carlos bro. Moraes, em termos, quando Talento foi na NBA, tem. estava a fazer 6 pontos somente, mas aqui em campeonato estava a fazer 25. Bro, aí é outra coisa. E também a questão psicológica. Você está num país onde não fala a tua língua, apesar dele já, quando foi para lá, falava inglês. Olhas para aqui não tem ninguém da tua escoboiada. Olhas para ali, idem, bro. Mas como é que os outros conseguem? Os outros já estão familiarizados. Sabes quantos nigerianos tem nos Estados Unidos? São vários. Mas jogam, mano. São vários nigerianos. Que jogam na NBA. Sim, Nigéria. Agora, por que tem muitos nigerianos a jogarem na NBA? Porque os nigerianos, com alguma possibilidade, ajudam seus compatriotas. Na questão de lobby e na questão financeira. Como eu estava a dizer sobre. Eu estava a dizer da academia da NBA. Teve cá um dos jogadores que pertencia à academia da NBA é nigeriano. Ontem vi um post dele no Instagram que vai jogar numa universidade da primeira divisão nos Estados Unidos. Saiu da academia da NBA
para um college, para um college da primeira divisão dos Estados Unidos. Então, vamos entrar já para essa senda, não é? Eu vou convidar o pessoal, que a conversa está interessante. Eu estou a perceber um pouquinho quais são os critérios para entrar na NBA e conhecer um pouquinho sobre desporto nacional. Sei que em outras entrevistas também que vamos realizando vou poder conhecer mais sobre esse mercado e tudo mais. Tu podes fazer uma coisa que é muito interessante: subscreve o canal da Who Talks, não só no YouTube, mas sim também no TikTok, bem como no Instagram, Facebook e como também nas plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, entre outras. Mas falando dessa cena do draft e tudo mais sobre o Carlos Moraes, também tinha o tempo do... Mas ouvi aqui um zoom que em termos de alimentação o Carlos Moraes não aguentou, mas isso parece que dizem que é o Cipriano, essa cena O supostamente Cipriano do dizem que ele leite. saiu de lá por causa do inglês. Do inglês. Sim. O boato que eu ouço é esse. Que eu não, E do Carlos Moraes dizem que é do frango, não conseguiu. não conseguiu acabar um frango inteiro. Dizem que o LeBron James acaba um frango completo, né? E o Carlos Moraes não conseguiu a desenteria, não estava Não, isso aqui conseguindo. é só um boato, é só um boato. Porque a população fala demais. E muito, não brinca. Ajudar que é bom às vezes é pá. Mas o não primeiro ajuda. angolano a conseguir entrar na NBA diretamente foi o Yannick Moreira. Não. O Yannick também não conseguiu. O primeiro angolano a entrar na NBA foi o Bruno Fernando. E o Yannick Moreira bateu aonde então? O Yannick Moreira acho que foi a mesma que o... Ele estava jogando... Ele joga na G-League. Ele tinha um contrato com a G-League. Tipo, a NBA são 30 equipas. E das 30 equipas, cada tem uma equipa satélite. Okay. Que compete na G-League. Uma espécie de segunda equipa. Onde as equipas da NBA vão buscar jogadores quando um está lesionado. Um da equipa principal está lesionado. Okay. Você tem contrato com a equipa, porque chamam contrato two-way. De duas vias. Tipo, estás na G-League, mas também quando aparecer uma oportunidade tu podes jogar na equipa principal. Okay. É isso. Então, ele fez a pré-temporada com a equipa, com os Toronto Raptors. Fez isso. E depois, se calhar acho que a equipa viu que é um jogador interessante. Como não quis dispensar, assinou um contrato, acho que 6 meses ou 6 meses com a equipa satélite da G-League. Assinou e depois, infelizmente, não conseguiu um lugar na equipa principal. Depois foi jogar na Itália. E na Itália foi campeão europeu. Exatamente. Tu também reportaste isto. Sim, foi o campeão, foi campeão europeu. Tinha um ex-colega jogou na mesma equipa com um ex-colega do LeBron James, que foi campeão da NBA, Murray Shamel. Ok. Exato. Mas vamos lá, para terminar nisso. Qual angolano? Bruno Fernandes. Sou o Bruno, bro. É o amigo do Bruno Fernandes. É o Silvio. Não, eu estou com plano de fazer um post sobre isso. As escolhas dos nossos compatriotas, dos nossos irmãos, das universidades, mas agora não vai só entrar, dos nossos né? irmãos, calma só, não só dos nossos irmãos, mas como de vários jogadores, a escolha da universidade influencia muito no teu ingresso na NBA. Okay. Se tu escolhes uma universidade, se tu fazes uma grande escolha, acertas, bro, entraste. Podes não ser muito craque, mas entraste. Olha, o Bruno fez uma escolha muito sábia, bro. Fez uma escolha. Acho que tinha college maior, né, em questão de grandeza, que é Maryland, mas ele escolheu a Maryland, o treinador lhe passou grande confiança, porque assim que ele escolheu a Maryland, ainda teve a questão de investigar, porque ele jogou um pouco aqui na banda, né, para ver, porque aí tem essa de elegível. Estavam a fazer as pesquisas se ele seria elegível para jogar para o college. Ficaram aí numa batalha, mas felizmente conseguiu e ele se tornou elegível para jogar para o college. Foi jogando, fez 2 anos. No primeiro ano saiu, ganhou uns tantos prêmios de Hulk do ano, que é o calor do ano não, da semana. Já começou a chamar a atenção dos olheiros, tá vendo? E
logo declarou-se ao draft. No primeiro ano se declarou, participou no Draft Combine que é uma montra, é uma espécie de teste de jogadores que estão a participar por draft. Tu passas ali onde os jogadores mostram algumas habilidades físicas e técnicas. Vão, saltam, não sei se é que para ver se é bom em impulsão, agilidade e tal. Ele participou no combine, mas no jogo também tem um jogo de 5 contra 5, não foi tão bom. E depois tirou o nome, porque você tem um dado tempo para tirares o nome. Se tu não tiras o nome, se tu não retiras o teu nome, tu perdes a elegibilidade para voltar no college. Okay. Estás a ver? É basicamente isso. Mas Então, como é que é feito esse processo? Tu estás a estudar na universidade e automaticamente também estás a jogar no clube da universidade. És um aluno atleta. Ok. Sim. Só aqui em Angola é que não existe isso. Não existe. É mesmo só lá nos Estados Unidos, são os americanos. Mas também podemos criar aqui, as universidades também podem ter as suas Não, ligas. as universidades temos que criar um campeonato. O grande problema é o quanto eles vão ganhar. Exato. Estás a ver? Ali os jogadores são amadores, não ganham nada nas universidades. Mas não ganham nada. É o que tu também disseste, tu também não tens nenhum empregado porque tu não tens mesmo para pagar, ninguém vai aceitar fazer alguma coisa de graça. Exato. Mas os jogadores da universidade também não ganham nada. Ok. Quem ganha mais ali são os treinadores. Tem treinadores que ganham 5, 6 milhões anuais de dólares. Ganham muito dinheiro. Não, mas os eles treinadores recebem alguma mesada da universidade? Não, é aquela bolsa. Estás a ver? A bolsa. Eles recebem já. Na bolsa está incluso, não sei se acho, calhar uma mesada, não sei se é que. Mas assim, eles não. Antes, acho que agora já abriram uma brecha. Antes O Bruno Fernandes foi por bolsa. Sim, todos têm que ser por bolsa. Tu tens que, na high school, no ensino médio, tu tens que convencer, tu tens que jogar para um treinador do college, da primeira divisão, te curtir, né, para essa expressão, e te dar uma bolsa de estudo. Mas o Carlos Moraes já foi numa vertente diferente. Não, o Carlos Moraes, acho que eu vi uma vez. Ele foi pela segunda vez, não? Ele foi 2 vezes nos Estados Unidos. Ele tem uma época que estava, acho que na época do college, estava lá, mas ele voltou porque estava sozinho, não aguentou isso, voltou. Tinha voltado para a banda, ficou aqui, jogou um pouco no Petro, depois brilhou no Afrobasket. Em 2013 é que ele foi. Okay. Foi tentar novamente a sorte e não deu certo. Esperemos que haja outros jogadores que de certa forma vão torcer, e vamos torcer todos pelo Bruno Fernandes, que haja mais sucesso, até porque tinha sido emprestado, né? A NBA ali assim, hoje... O que é que tu achas que falta para ele ser um jogador como Stephen Curry? Bem que é uma posição diferente. O quê? Ele pode vir ser que nem um Kevin Durant, mano. Isso depende muito da equipa. Depende muito da equipa. O estilo dele de jogo, ele como não é um scorer, um marcador. Então é para equipas que... Tem um alemão que dava muito trabalho na seleção. Dirk Nowitzki. Esse cara quando pega na bola. É assim, é o último jogador que fez os últimos 3 pontos para ganhar Angola. Angola também já ganhou a Alemanha, mano. Sim, Angola já jogou muito. Naquele tempo parece que todos nasciam muitos jogadores com talento. Apesar de que fez uma pesquisa, a NBA África, a NBA, diz que um dos países que mais fabrica talento em África, um dos que mais fabrica talento é Angola. Ok. É Angola. Esse motivo que Angola neste ano no Mundial vai brilhar. É por ali. Mas, bro, não bastas apenas fabricar esse talento e tu não dares melhores condições de treinamento. Ok. O basquetebol, tu queres ter uma grande seleção, o que é que você faz? Investe na formação do teu país, investe na formação de treinadores, porque o basquete, como todo e qualquer desporto, é uma ciência e toda a ciência evolui. Okay. Se você antigamente dizia aos miúdos, oi, passe, corte, não sei se que agora evoluiu, está noutras vertentes. Tem que se trabalhar muito. Olha, nossos jogadores têm muitos problemas táticos, bro. Até
chegam a sênior com extrema problemas táticos básicos. Então, há que se treinar muito a tática, muito, porque a parte mais difícil de todo jogador desenvolver é a tática. Parte tática mesmo. A parte tática é mesmo extremamente difícil. E o que é que tu esperas da Angola nesse Mundial que vai se realizar? Eu espero... Muita vitória. Mas Epá, vai passar no grupo? A Angola está no grupo com a República Dominicana. República Dominicana joga Itália, muito. Itália também joga Filipinas. bem. São 4 seleções. Filipinas é fraca. Que não brinca, bro. Tem muitos filipinos que são... americanos. Exato. Tem um ex-colega do Bruno, Jalen Green, é de descendência filipina. Há rumores de que ele pode adotar a nacionalidade filipina. Filipina tem muitos jogadores que estão aí nos Estados Unidos. Mas por que muitas seleções agora estão a adotar jogadores de outras nacionalidades? Angola também tem jogadores de nacionalidade americana. A militar no nosso campeonato. Sim. Sim, isso é normal, isso fortalece. Isso fortalece as ligas. Mas não achas que também diminui o impacto de tu ter jogadores próprios para dar sustentabilidade na seleção? Porque antes, vê uma coisa. Uhum. Antes, quando nós ganhamos supostamente as 13 ligas, ou 10 ou 12. São 11. 11. Exato. Pô, dificilmente tinha estrangeiros, a não ser o treinador. Antes era assim, acho que cada equipa poderia ter apenas 1 ou 2 estrangeiros. E agora, acho que tinha só 1. Agora subiu para 2 estrangeiros. Porque o Petro tinha o Diabaté, tem o Damian Hollis. Agora, essa nova competição africana, a BAL, são 4 estrangeiros. 2 que tem que ser estrangeiros africanos. Okay. São africanos, mas não do país da equipa. Estás a ver? E outros dois ocidentais, assim, ou das Américas, ou da Europa. Assim. Agora, mas não achas que uma equipa com muitos estrangeiros diminui o impacto? Não, uma equipa nacionais? Exato, isso até. Só que também passa aquela qualidade. Imaginemos o Quezada inspirou muitos jogadores. A ética de trabalho do Quezada trabalhava muito. O ex-treinador do Petro? Não, o Quezada é o jogador. Foi um dos melhores estrangeiros que já passou na nossa liga. Ok. Manny Quezada, que fez o Petro e o aquele espanhol? Não, ele é da República Dominicana, é americano também. Ok. Quase que o Petro e o Dagosto vão lutar por causa dele. Foi uma disputa. Ele foi embora. Sim, estava no Petro, disseram que o contrato ainda não tinha terminado, mas quando chegou, em vez de jogar no Petro, quando voltou, em vez de jogar no Petro, foi jogar no Dagosto. Ok. Essa é luta. Complicado. Mas é com inúmera consideração que vamos nos despedir, não é? Vou dizer aqui muito obrigado pela partilha do conhecimento. Essas informações são bem úteis. E de certa forma, quando se passa uma informação a mais, a gente tem que agradecer. Deixa aquele abraço caloroso, aquele apoio para os teus fãs. Eu nem sei se tem um fãs. Onde te ofereceram um M10. Oh, caramba. Okay. Muito obrigado. A todos os seguidores da página Angolanos a Caminho da NBA, só tenho que agradecer e dizer que continuem ligados na página. Estamos aqui para ajudar no engrandecimento e na emancipação do basquetebol angolano. E para os seguidores do podcast Hull Talks, continuem ligados. Para vocês, José Muiza. Espero que essa não seja a última vez que tu venhas para aqui. Não, é só vocês convidarem. Porque nós vamos ter o segundo round, ou mesmo o terceiro ou quarto. É só vocês convidarem, estamos aqui. Então, já desde já agradecer a todos aqueles que têm dado props para o nosso canal, deixado o like e subscrever. E para aqueles também que têm partilhado o link para com os seus amigos e têm reagido qualquer post que a gente coloca, ok? Dizendo que esta empresa que está a fornecer o podcast, que é a Hull Talks, só existe graças a Elenio Pay, Abrir Acessórios e a Coffee Cash. Dizendo que a Elenio Pay e a Coffee Cash são empresas de streaming e fornecimento de produtos vindo do exterior. Se tu tens dificuldade em fazer uma aquisição de produtos do exterior, podes entrar em contato com essas duas empresas que estão linkadas na descrição, bem como estão também no rodapé.
e vocês poderão tirar os contactos e, por sua vez, contactar os seus serviços e definir o produto que vocês querem, bem como o serviço de streaming que vocês estejam a precisar. Agora, se tu queres, és um pouquinho vaidoso e precisas de uma joia, precisas de uma pulseira ou de uma mascote, entre em contato com a Brilha Acessório, pois esta empresa tem a capacidade de personalizar qualquer fio à sua escolha, ok? Se entras em contato com essa empresa dizendo que eu vi a mando ou a pedido ou ouvi essa informação por intermédio do Alain Miguel, que é o apresentador da Who Talks, vocês poderão ganhar um desconto de 10%. Se essas empresas não derem 10% ou 20% para vocês, podem voltar para aqui e façam a questão de reclamar. Então, desde já, agradecer a todos aqueles. Gostaria também, não agradecer, isso é uma desfeita, falta de educação. Okay. Gostaria de agradecer a toda a equipa da Whole Talks pelo convite, em particular ao meu camarada Helênio Pen e a todos os seguidores da página Angolanos a Caminho da NBA. Sigam a Whole Talks que está no Facebook, no YouTube, no Spotify, Instagram e Apple Podcast. Yeah. Não esqueçam, façam isso. Então vamos também seguir de volta todos os seguidores da Who Talks. Vamos aí seguir os angolanos que vão a caminho da NBA. Então muito obrigado e até já.